Todas as pessoas têm símbolos que as representam. Você já parou para pensar nisso? Um exemplo, um cristão, certo, tem a cruz como seu símbolo de cristão. Mas não é apenas esse símbolo que ele possui. Se esse cristão, por exemplo, for um torcedor de um time de futebol, ele terá também o símbolo do time de futebol que o representa. E por aí vai. E é claro que com a etnia cigana, ou seja, não seria diferente. E é justamente por esse motivo que, mesmo sendo uma nação, entre aspas, sem território, nós temos um símbolo que nos representa, a bandeira cigana. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou o Nicolas Ramanucci e hoje vamos falar um pouco sobre a história da bandeira cigana. Ela tem uma história muito longa, que nasceu lá em 1933 e que vem se desenvolvendo no decorrer de todos esses anos. Vamos lá? Vem com a gente! Por exemplo, a primeira bandeira cigana foi criada em 1933 pela União Geral dos Ciganos, da Romênia. E o criador, à época, foi o presidente dessa união, dessa organização, chamado Jorge Lazurica. E essa bandeira era a simples bicolor, azul na parte de cima e verde na parte de baixo. À época, a ideia era de que o verde representasse a esperança de um mundo sem fronteiras e o azul, o universo e a própria liberdade. E é claro, por questões óbvias, essa bandeira desapareceu durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial. Claro que nenhum cigano que era caçado durante o nazismo iria ostentar o seu símbolo, ou seja, a sua bandeira. Então ela desapareceu durante todo o período da Segunda Grande Guerra Mundial. E ela ressurgiu apenas em 1959, ou seja, bem depois do término da Segunda Grande Guerra, pelas mãos de Ionel Rotaro, que foi considerado o líder supremo do subgrupo Ursari. O primeiro Congresso Mundial Cigano, que ocorreu em 1971, na realidade confirmou o bicolor, o verde e azul, ou azul e o verde. Mas na realidade, o Slobodan Berbesky, que foi o presidente do Congresso, e mais alguns outros delegados, também pretendiam que a bandeira tivesse uma estrela vermelha, a adição de uma estrela vermelha, de um fogo central vermelho, na cor vermelha, ou, em última instância, uma faixa central vermelha. Isso, como eu disse no início, era para simbolizar as aspirações ideológico-políticas desse grupo, pois eles eram comunistas. Então, reparem, como eu disse no início, todas as pessoas têm algum tipo de símbolo que faz algum tipo de representação a respeito dessa pessoa. Então, a adição inicial da cor vermelha na bandeira possuía essa ideologia política do comunismo. Então, houve, durante esse congresso, uma campanha muito grande no sentido de colocar ou uma estrela vermelha, ou um fogo central vermelho, ou, em última instância, uma faixa vermelha. Mas Rajendra Rishi, que era indiano e participou do primeiro congresso, inclusive com um aporte financeiro originário da Índia, fez campanha também. Ele, ao contrário dos amigos
do Slobodan Berbesky, que foi o presidente, ele queria colocar o quê? Uma roda. Na realidade, ele usava a expressão achoka, que significa roda, inspirada na bandeira indiana, né? Ou seja, inspirada na bandeira da Índia. Então, vejam bem, ele ganhou a campanha justamente porque eles possuíam mais dinheiro do que os outros delegados, e ganhando a campanha, entrou uma roda com 16 raios, inspirada na roda que existe na bandeira da Índia, que possui 24 raios. E dizia ele que a roda representava justamente a estrada percorrida pelos ciganos, que ficava entre o céu e a terra. E a cor vermelha passou a representar, no caso porque essa roda era vermelha, a cor vermelha passou a representar justamente, infelizmente também, né, o sangue derramado de muitos ciganos durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E é claro que aí nós estamos falando do Holocausto Cigano, que ceifou a vida de muito mais de 1.500.000 ciganos. E desse modo, essa bandeira foi oficializada em 1971, durante o primeiro Congresso. Na sequência, vamos conhecer algumas variedades de bandeiras que não oficiais, que foram usadas por alguns grupos ciganos. Essa é a variante com 8 raios usada pelos ciganos húngaros. Os ciganos húngaros são justamente aqueles que são conhecidos como romúngaros. O que é romúngaros? A união da palavra rom mais húngaros. Observe que o azul é mais forte do que a oficial e o verde é mais vivo do que as cores da bandeira oficial. E no lugar do chakra, né, baseado na bandeira da Índia, com os 16 raios, esta apresenta uma roda de carroção cigano com 8 aros. Carroção cigano é o que na nossa língua nós chamamos de vurdon. A variante do condado de Kalahach, na Romênia, está com o azul e o verde mais apagados do que as cores da bandeira oficial. E é uma roda, né, também inspirada no carroção cigano, só que mais estilizada. A variante usada pelos ciganos tchecos, observe que ela é completamente embasada na bandeira oficial da República Tcheca. Então vocês reparem que a bandeira da República Tcheca tem um triângulo azul escuro, a parte de cima é o branco, a parte de baixo, a parte baixa é o vermelho, e no caso a bandeira usada pelos ciganos da República Tcheca tem o mesmo triângulo azul, no lugar do branco o vermelho, no lugar do vermelho o verde, e uma roda com 16 raios centralizada. Esta bandeira é utilizada pelo Partido Democrático dos Ciganos Croatas, que foi fundado em 2006 em Bistrinci, na comunidade de Belice, isso na Croácia. Reparem que ela mantém, né, o azul, ou seja, o bicolor azul na parte de cima, o verde na parte de baixo, as letras que na língua croata daria as iniciais, né, do Partido Democrático dos Ciganos da Croácia, e a roda um pouco deturpada no sentido de desenho, a roda cigana, com os 16 raios, só que tendo bem no centro dela, onde seria o eixo, o emblema que existe no símbolo, né, ou seja, da República Croata. Agora, aqui uma dupla, na realidade, é uma única bandeira, e a principal, essa na horizontal, é a antiga bandeira do município de Sutka, na Macedônia do Norte, que é o único município do mundo com administração cigana. Então, reparem, o único município do mundo com administração cigana. Então, quando esses ciganos
né, tomaram o poder político desse município, eles estilizaram essa bandeira para representá-los, né, ou seja, para simbolizá-los, como eu disse no final, e essa, que é o retângulo na horizontal, foi a mais antiga, ou seja, foi a primeira a ser utilizada. E atualmente, essa que lembra uma flâmula é a bandeira atual, com a inserção, né, desse detalhe em branco e de uma roda diferente da original. Então, uma roda menor, apenas como se estivesse faltando os aros, né, ou seja, apenas com 4 aros, e os raios, né, em amarelo saem dessa bandeira, como na anterior, só que mais pronunciados, mais largos, mais visíveis, e mantendo o azul na parte superior e o verde na parte inferior. E finalizando, a bandeira que foi utilizada pelos ciganos catalães, cujas tonalidades de azul e verde também são mais claras do que na bandeira oficial, e a roda com 10 aros, ao contrário, né, das anteriores que nós vimos com 8 e 16, em um vermelho rodeado pelo amarelo. Tanto o vermelho como o amarelo são semelhantes às tonalidades da bandeira catalã, essa que vocês observam ao lado aí com a estrela branca no triângulo azul e assim por diante. Então, reparem que através desse simbolismo, os ciganos catalães demonstravam o quê? Que eles tinham orgulho de ser ciganos, mas ao mesmo tempo tinham orgulho de terem nascido na Catalunha, de terem adquirido a cultura catalã. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história de um dos maiores símbolos da cultura cigana no mundo atualmente, que é a nossa bandeira oficial, essa que aparece aí agora para vocês. Essa é oficial, tá? E espero que vocês tenham gostado, mas ao mesmo tempo também espero que muitas pessoas que utilizam, principalmente as pessoas que não possuem etnia cigana, que utilizam esse símbolo de forma completamente errada, façam uma reflexão a respeito, né, dessa história, dessa trajetória do símbolo da etnia cigana e não a utilizem de forma errada. Por exemplo, como eu já observei em fotos que a gente vê nas redes sociais, né, as pessoas colocando a bandeira em mesa com um alimento por cima, nas tais festas ciganas ou festas temáticas ciganas, como eles também chamam. Enfim, demonstrem um respeito, né? Se vocês gostam se vocês têm simpatia pela cultura cigana e pela etnia cigana, por gentileza, demonstrem esse respeito, né? Não utilizando a bandeira de forma errada. São diversas outras formas erradas que eu já observei, mas enfim, eu acho que uma das mais grotescas é quando se coloca, né, o símbolo da etnia cigana sobre uma mesa e alimentos por cima. Tá ok? Bom, se você gostou, dá o dedão lá no like, né, deixa um like pra gente, compartilhe, se inscreva no canal, né, isso é muito bom. E espero que na próxima quarta estejamos juntos. Um abraço e até a próxima.